Concreto é a história do Sandro Borges, no dia em que lhe disseram que tinham que lhe amputar a perna. Me disseram que eu tinha que amputar a perna, eu senti que tinha que construir uma vida nova. Que tudo o que eu tinha para trás, tinha que me desligar daquilo, esquecer, por mais que me custasse, e criar ali um novo Sandro. Foi isso que eu senti. Sandro era uma jovem promessa do futebol português. Em 2005, ia de carro com mais 4 amigos, também futebolistas, quando a sua vida mudou para sempre. Perdeu o pé esquerdo, aquele com que estava, mas construiu uma nova vida, um novo Sandro. Foram muitas emoções, foi um dia muito preenchido, foi um dia que eu tive cansado desse dia durante um mês e tal, que estava cansado daquele dia. Acabado de chegar dos Açores, onde jogava, Sandro passou a tarde com a sua companheira grávida de 7 meses. Mais tarde saiu com os amigos para jantar fora, mas sem nunca imaginar que a sua vida não ia voltar a ser a mesma. Faltava um mês para acabar a época, não chegava um mês, 15 dias, 20 dias, para aí. E eu não recebia há 2 meses, então também decidi que já chegava para mim e que me queria vir embora. Eu lembro-me de chegar ao Porto por volta de 1h30 da tarde. E estar com a Sandra a tarde toda, e depois o Bozinga foi-me buscar, e nesse dia tive um acidente. Começou a chover muito. De repente começou a chover torrencialmente, depois entramos em aquaplaning e foi o que foi. Lembro-me de tudo, né? Lembro-me de nós batemos no rail, do carro cair e eu saí projetado pelo vidro de trás, daí ter a cicatriz. E lembro de me bater numa árvore e de vir a partir os ramos todos com o meu corpo, e quando fico no chão lembro-me de pensar que nunca mais ia jogar futebol. Para alguém que desde a infância via o futebol como a sua vida, a decisão de amputar o pé pode ser devastadora. Mas Sandro rapidamente aceitou que aquela era a melhor solução. Ter os pais ao seu lado naquele momento foi o que o fez reagir. Depois de me fazer os exames todos, o médico vem ter comigo e diz que eu tenho que ser amputado. Eu na altura lembro-me de dizer que ele não podia fazer aquilo porque era a minha profissão que estava em jogo, que eu não sabia fazer mais nada. Pensava eu que não sabia fazer mais nada. Então eu, no espaço de 2, 3 minutos, percebi que não ia jogar mais futebol e não, por isso, fizesse o que tinha que ser feito. A minha mãe chorava e dizia que sabia que eu ia dar a volta por cima. Que sabia que me conhecia, sabia que eu ia dar a volta por cima. O meu pai chegou ao pé de mim e disse: então, disseram-me que estavas a morrer e tu só não tens uma perna. Ele disse-me que a vida continuava e que agora é que ia ver se tinha criado um homem ou se tinha criado um rato. E aquilo, percebes, tu estás naquela situação, ouvis aquelas palavras do teu pai, aquilo enche-te de força, enche-te de motivação, é fantástico. Tive 1 mês e meio internado e percebi que não tinha nada. Foi tu sentires que mesmo quando tinha muitas dores e estava muito aflito, eu tinha vergonha de me queixar, porque ao teu lado há gente bem pior. Pouco tempo depois de Sandro sair do hospital, o seu filho nasceu. Pedro veio provar-lhe que há momentos tão doces que chegam para ultrapassar algumas amarguras da vida. Eu lembro-me de estar de muletas, ele começava a chorar e só o barulho das minhas muletas ele sabia que eu ia a caminho e parava de chorar. Já o apanhei várias vezes a fazer isso, a tentar meter a perna e quer uma prótese para correr, quer uma prótese para nadar, quer uma prótese para isto, para aquilo. Ele só me conhece assim, não é? E isto aqui às vezes esconde uma prótese. Não vais sair, esconde uma prótese. O Pedro salva uma vida sem saber. Eu costumo dizer muitas vezes isso. O Pedro salva uma vida sem saber o que estava a fazer. Porque eu tinha onde me agarrar, não é? Há mais um Pedro na minha vida. Como é que tu sabes que há outro Pedro na minha vida? Meu avô tem 94 anos, meu avô tem sempre a palavra certa no momento certo, percebes?
É lindo, ele é lindo. Muito bonito, meu avô. Temos cá o Sandro Borges, mas também o Pedro Barbosa e o Ricardo Silva, que já vamos perceber porque é que o acompanham e porque é que estão todos equipados para treinar. Sandro, as tuas origens ajudam-te a ter tanta pega à tua família, tanta vontade em recuperar. Tu viveste num bairro problemático durante vários anos, onde para se conseguir ser alguém tem mesmo que se ter muita vontade. Sim, e não nos... Porque muitas vezes quem vive nesses bairros e faz esse tipo de asneiras, e eu tenho amigos que são amigos e que o fazem, dizem que a culpa é do meio, e não é. Aquilo é uma desculpa que eles têm para fazer aquilo que eles realmente querem. Porque na Cova da Moura são, se não me engano, 7 ou 8 mil pessoas que lá vivem, e a maioria são pessoas que trabalham honestamente. E há um grupo que faz aquilo. Mas eu sempre tentei que... Sempre conseguiste separar dessa... Sim, mas a grande responsabilidade disso não é minha. Não é minha. E eu costumo dizer que o meu pai, a minha família, mas principalmente aquela figura, o meu pai fazia coisas que eu na altura não percebia, que me tiravam da rua. O meu pai dizia-me: filho, não te esqueças que tens treino hoje e eu vou-te buscar. E eu muitas vezes estava no bairro e dizia: não me apetece ir ao treino, mas eu tenho que ir porque o meu pai vai-me buscar. Se eu não lá estiver, alguma coisa de mal vai acontecer. E como essas coisas que ele fazia muitas outras. Nas férias, por exemplo, eu lembro quando tínhamos períodos grandes de férias, ele obrigava-me a treinar de manhã e tarde. Então eu estava tão cansado que eu não tinha hipótese de ir para a rua. Mesmo que eu quisesse, ele não me dizia: não podes ir. Dizia: faz a tua vida, mas sabes que tens de treinar. E eu estava tão estafado que já... E ajudou-te muito dessa muito, forma. muito. Após a amputação há também um período de ressaca, não é? Em que tu estás desiludido com a vida, não é? Desiludido com... Sim, mas é curto, sabes? Aconteceu. Foste para o buraco, não é? Sim, fui. Mas rapidamente eu percebi que tinha que sair dali. Porque não era justo para os meus pais, não era justo para a minha família, e eu sabia que tudo o que eu fizesse teria consequências boas ou más. Claro. E se eu estivesse bem, ia ser mais fácil para quem gosta de mim ultrapassar. Se eu estivesse mal, ia ser bem pior. E mais gente tinha o seu futuro a depender de ti, não é? Eu penso que... eu na altura não podia pensar só em mim. Porque a Sandra, o Pedro... Claro. Tudo isso era importante, era fundamental. Se eu estivesse bem, eles poderiam estar melhor. Bom, e olhando ao espelho, percebi que tinhas o teu membro cortado e olhando para o número que a balança indicava, os 100 quilos, tu dizes: mas que raio de desportista sou eu? O que é que tu estás a fazer, Sandro? É que eu pensei. E disse: tenho que mexer. E na altura já tinha muita dificuldade em dormir e sonhava muito. E lembro de ter uma conversa com um psiquiatra, eu falei, chorei, isso tudo, e a resposta dele foram 4 ou 5 caixas de medicação. E eu disse: não vou fazer isto porque isto é para me deixar numa cama para sempre. E eu disse: eu sei como vou resolver isto, desporto. Se estiver cansado vou dormir melhor. E o que é que experimentaste, sabendo que ias praticar desporto, mas de modo limitado, não é? Limitações grandes. Eu lembro de chegar ao ginásio de muletas ainda. Sim. E chegar e dizer que queria treinar. E as pessoas ficaram a olhar para mim: o que é que tu vais fazer? Olha, ponham-me a fazer alguma coisa. E comecei com... Isso já com o Pedro? Já com o Pedro? Não. Ainda não com o Pedro. Comecei a fazer cycling, depois comecei a fazer musculação, depois consegui ter uma prótese de correr, comecei a correr. Depois, mais tarde, conheci o Pedro, que me disse para ir fazer boxe. Eu disse: boxe, não me parece. E experimentei. Porquê o boxe, Pedro? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Eu desconhecia que o Sandro era amputado e então o meu trabalho no ginásio era convidar as pessoas a fazer uma aulinha e convidei o Sandro e, para mim, o espanto... foi um dia em que não deu para notar que o Sandro estava de calça? Não se nota, ele vestido normal não se nota. E na semana a seguir, para mim, a surpresa, ele entra dentro da aula de calções com uma perna... Sim, uma prótese. Com a prótese colocada. E eu... meio à raiva, não sabia o que havia ele dizer. Deu-me uma escola. Perguntei-lhe a ele se conseguia soltar a corda, ele disse que sim.
Desde o momento que ele começou a saltar à corda, se consegue saltar à corda, consegue fazer tudo. Tratei-o normal, como se fosse uma pessoa normal, até porque ele nem gosta que olhem para ele como um coitado, que não é. Sim. Não é uma pessoa normal. É uma pessoa diferente. Mas não é um coitado, é uma pessoa diferente. Eu considero que ele é mais que os outros, porque se ele consegue, os outros têm que conseguir. Qualquer um tem lá que conseguir, chega. exatamente. Sim, e Sandro, e tu costumas ter uma frase que acho que também é exemplificativa. Ao nosso lado há sempre alguém que esteja pior. Exato. Eu não vivo com o mal dos outros, né? Mas Claro, é óbvio, mas relativizas mas logo o teu problema dessa forma. Sim, não, percebes? É tão... Eu dou muito este exemplo, eu às vezes conhecido e então, está tudo bem? E as pessoas dizem, mais ou menos. E eu pergunto, mas tem fome? Eu digo, mas tem fome? Tem algum problema de saúde? Não, mas então. Não é? Vai passar a vida toda a queixar-se. Só temos uma vida. E temos que viver a vida assim, com alegria. E o Sandro começou a treinar também por uma questão de perder peso, e na altura começámos... Pronto, criámos uma empatia muito grande, passámos a ser amigos a curto prazo, num curto espaço. Bom, mas o espírito de competição está sempre lá, não se perde, não é, Sandro? Então daí... Sim, nunca se perde o espírito de competição. Hoje faz parte de uma equipa de ciclismo. Que é o meu objetivo nos Jogos Olímpicos é o ciclismo. Porque não existe boxe. Pois. E tenho uma equipa, treino diariamente de manhã, e há pouco tempo o Pedro ligou-me e disse-me que queria que eu trabalhasse com ele. E eu disse, eu trabalho contigo, mas temos de fazer uma coisa completamente diferente. E então qual é a ideia? Nós neste momento criamos a nossa equipa de boxe. Convidei o Sandro para fazer parte deste projeto. Tinha que arranjar alguém para trabalhar comigo, porque eu não posso fazer tudo sozinho. E quando me passou na imagem o Sandro... É a pessoa ideal. Liguei-lhe e ele disse, pá, eu aceito, mas se for para ser diferente. E eu, pronto. E essa diferença como é que se estabelece? Acima de tudo, tirar aquela ideia de que o boxe é para pessoas violentas. Sim. E que está ligado a agressões, que está ligado a um certo estilo de vida. E eu fico muito feliz das nossas aulas termos miúdos dos 6 e temos pessoas mais velhas ou com mais experiência. E senhoras também. E senhoras, muitas senhoras. Temos, o nosso aluno mais velho tem 62 anos. 62 anos. E também dão umas peras umas às outras? Não. Nós temos a parte da competição e temos a parte da manutenção. Nós na manutenção não utilizamos a parte do contacto. O único contacto é no saco. O saco, como não responde, não se queixa, pode não entrar à vontade. E o saco ganha sempre, não é? É, não é? Sim, porque eles vão-se embora e o saco... Bom, e o Ricardo também faz parte deste projeto, é fruto do nosso trabalho, é o nosso pupilo mais novo, de um dos mais novos. O filho do Sandro também já treina, o Tomás está o filho do doador do ginásio. Mas o Ricardinho é uma forte aposta nossa, porque pronto, tem uma capacidade... Pronto, é dele, ele descobriu o desporto e o desporto dele é este, é o boxe. Já jogou futebol, no Dragon Force e assim, mas desde o momento que praticou o boxe, logo desde os primeiros 3 anos... O Ricardo não é violento? Hã? Não é violento? O boxe não é violento? Mais ou menos. Mais ou menos. Não pensas depois, tipo, quando eu me zangar com os meus colegas vou aproveitar e aplicar os truques que ando a aprender? Penso às vezes. Mas aí o teu treinador põe-te logo no sítio, certo? É. Claro. Pois é. O boxe é uma defesa, não é um ataque, não é? Não se misturam as coisas. O boxe tem que ser uma boa defesa. E uma coisa que até com o meu pai, eu tenho estas conversas. O meu pai é professor de karaté. Sim. E ele não gosta do boxe. E eu pergunto se no karaté se não há contacto, porque o boxe é como o karaté, é como o judo, é como qualquer arte, não é? E tem que tirar a ideia, tirar da cabeça das pessoas que é violência. Não é violência, é violência se for a um nível extremo. Se for como profissional, é violento. Claro. Não vou ser hipócrita e dizer que não é. Agora, como treino, como ele já fez umas exibições, não tem problema nenhum. É com capacete, é com proteções. Aliás, estão aqui algumas. Não é? Isto é para ele, daqui a nada, mostrar os dotes. Nós mostrar aí um bocadinho do que ele é capaz de fazer. Isto é para o treinador. Exatamente, chama-se plastrão. É um plastrão. Exatamente, em vez de ser as mãos, é o plastrão. Para aguentar a pancada. Nós já vamos ver as tuas aptidões. Deixa-me só perguntar-te, Sandro. E vontade de jogar futebol? Tenho todos os dias. Tenho todos os dias. É uma adrenalina que está aí contigo? Eu acho que vai estar sempre, né? Eu tenho que saber lidar com isso. Às vezes ainda pego no Pedro, que o Pedro também joga futebol. Sim. O Pedro faz tudo, né? O Pedro quer ser ciclista, o Pedro quer ser pugilista, o Pedro quer jogar... Tudo que o pai faz. E mato saudades assim. Não é a mesma coisa, mas dá perfeitamente.
Mas acho que essa vontade vai lá estar sempre. Não vale a pena estar a... Uma vez futebolista toda sempre, a vida. Sempre. E tu estiveste no futebol e sabes. E tem que estar sossegado. Esse bicho tem que estar sossegado. Senão é um desassossego imenso. Meu caro, tantos elogios, temos que ver-te em ação. Sandro, és tu que traz uma ajuda? Não, é o Pedro. É tudo entregue ao mister, não é? Tens luvas e tudo? Ora, isto é só parte do treino, não é? Sim, é uma parte do treino. Quais são realmente as capacidades que o Ricardo tem? Tem capacidades inatas que podem fazer dele um bom pugilista? Exatamente. O Ricardo tem 5 meses e meio de treino. E tem 10 anos, certo? Tem 10 anos de idade. Bora para aqui. E vai mostrar aqui um bocadinho do que costuma fazer no treino. Tens de fazer de conta? Está ninguém. Está sozinho, está bem? Então está bom. Esquerda. Anda. Isso. Isso. Chega-lhe! Isso. Já bate forte, 10 anos. 1, 2, passa ao lado. Isso. 1, 2, esquerda. Passa. 1, 2, Isso, puxadinha. Tá? Vamos lá. Agora. 1, 2, Olha aí. 1, 2, Anda, Silvestre Stallone, dá-lhe! Vai, Rocky, vai! Boa! Já levaste umas penas? Já levaste umas penas dele? Já me deixou sangrar. Já? Já, a brincar. Boa. Ele é muito rápido. É canhoto ele? Não. Mas ele Tem uma iniciou boa o treino pela esquerda. Sim. A mão mais forte é de trás. É de trás, mas com o aperfeiçoamento do treino, esta costuma depois bater mais forte, Portanto, mais seca. esta serve para defender, a mão mais forte para atacar, não é? Será Esta essa é que a trabalha lógica? mais, esta é que faz a moça. Esta serve para distrair, depois esta já percebi. E a outra Vais para enganando atacar. com a esquerda e depois, quando o adversário menos espera. Sandro, se o teu filho quiser ser jogador de futebol, tu apoias? Complicado. Tem que apoiar, se for a vontade dele. Apoio, mas tudo aquilo que o pai é ou foi não vai fazer diferença na vida dele. Tem que ser por ele. Porque o meu pai também sempre... Tive alturas em que eu sentia que os outros pais iam falar com os treinadores e faziam isto e aquilo. Pressão. E o meu pai dava um passo atrás e meu filho, tem que ser por ti. E eu, por estar no meio do futebol e conhecer as pessoas, não vai me influenciar nem nada. Se o Pedro quiser, tem que lutar por isso. Se me disserem assim, tu queres, Sandro, eu não quero. Se fosse por tua vontade, ele não ia. Jogos Olímpicos estão aí à porta. Já ia à porta. Quais são realmente as tuas possibilidades de representar Está Portugal? tudo em aberto. Está tudo em aberto. Onde é que tens apuramento para? Eu, a minha parte, estou a fazê-la. Este ano tenho 3 taças do mundo. Uma no Canadá, outra em Madrid. Eu não sei se tu te recordas, nós tivemos esta conversa há uns anos. Sim, e eu fiz o percurso todo. Tu lembras-te? Olha, o meu sonho, Jorge, era mesmo chegar aos Jogos Olímpicos. E continua muito aceso. Eu tenho feito todo o meu trabalho e está tudo direcionado para isso. Agora, não posso ser eu a tirar de minha casa e pagar as viagens e pagar as despesas e fazer isso tudo Treino já tu fazes, não é? para ir representar o meu país. Mas as coisas estão encaminhadas, até porque eu recebi um contacto agora do Presidente do Comitê Paralímpico, em que vamos nos reunir para arranjar condições para eu poder estar presente. Tens mais algum atleta que esteja nas condições de vir a ser apurado? Algum atleta português? Sim, o Telmo Pinão e temos o André também. Estamos todos na calha para ir, mas faltam as condições. Então, com esta envolvência agora... Temos que contar mais connosco do que com os outros. Sandro, quem é que é o principal responsável pela tua recuperação? Ouvi ali na reportagem uma referência ao teu avô. Que te fez engolir em seco? Eu acho que o principal responsável sou eu mesmo. Claro mas tudo o que está por trás,
fez daquilo que eu sou hoje, não é? Eu acho que por isso a responsabilidade é dos meus avós, é das pessoas que me educaram, dos meus pais, a responsabilidade é de toda a gente e deram-me as armas necessárias para eu poder estar aqui a sorrir e feliz sempre. Alguma vez imaginaste que a tua recuperação fosse tão rápida? Agora já podes olhar para trás e já tens história, não é? Desde o momento em que... Não, na altura não pensei que fosse assim. Em que te disseram, não nos podemos esquecer do princípio da nossa conversa. No princípio eu não pensei que fosse tão rápido. Primeiro porque não sabia que ia voltar a correr, que havia uma próxima para correr. Não sabia que havia um mecanismo para ter uma vida normal. Para seres um Pistóris. Nós vamos vendo e depois eu percebi que dependia de mim a recuperação. Se eu treinasse 1 hora para recuperar, se treinasse o dia todo, ia ser mais rápido. Foi isso que eu fiz. Treinava o dia todo, não tinha mais nada para fazer. Subia, moro no 6º andar, apanhava o elevador, ia para o rechão e subia até o 6º andar. Com a prótese. Estava a treinar, precisava de praticar, era o que eu fazia o dia todo. Mesmo que em algumas provas sangrasses da tua perna e causasses preocupação às pessoas que contigo vivem, às pessoas que se preocupam contigo? Sofri muito, mas eu sentia que precisava de passar por aquilo. Se eu aguentasse aquilo, mais nada me iria abater. E muitas vezes tenho algumas vezes, às vezes tenho situações em que tenho uma pequena ferida, qualquer coisa, e o Pedro, tens de parar, descansa, e eu não consigo ficar sossegado. Não consigo, tenho que mexer. Não... A vida para ti só faz sentido assim? Sim, só assim. Se tiveres eu só tenho uma vida e vou vivê-la ao máximo. Não vou deixar, quando tiver 90 anos, se eu soubesse, ia fazer assim. Não, vai ficar tudo resolvido. Para o bem e para o mal. Porque se tiver que tropeçar, vou ter que me levantar. É assim que eu vou viver sempre. É uma bela mensagem para estes tempos em que estamos todos muito preocupados com o nosso dia-a-dia. Sandro, Pedro e Ricardo, muito obrigado por terem vindo aqui à Praça da Alegria. Tem umas prendas? Uma prenda. Vermelho não, pois não já. Pode ser, olha, pode ser. Obrigada, não tem problema. É vermelho para ti. O Pedro disse para eu não dar as vermelhas. Não tem problema, pode ser. Depois estão aí umas pulseirinhas, uma toalha, uma toalha, uma t-shirt. E uma t-shirt também. Sim. Muito obrigado. Já agora, onde é que ficou o ginásio? A Academia 77 fica localizada nas Antas, na compartida da Tripeira. Sim, senhor. Pronto. Estão dadas as indicações. Também aproveito para agradecer a todos os nossos patrocínios que nos têm ajudado e acreditado neste projeto. Deixa-me mostrar mais uma vez a t-shirt, porque é importantíssimo para nós. A toalhinha da Academia, vamos uma para cada as estupinhas deste programa. As luvas pequeninas, depois é para dar às meninas que fizeram... Estão aqui. O programa. Ok, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Pedro, Ricardo. Muito obrigado.